Fala galerinha do oitavo ano, dando continuidade na aula de triângulos. Hoje vamos entender o que é a altura de um triângulo. De antemão já vou adiantando que um triângulo ele tem três alturas e sua altura sempre vai ser relativa a algum lado, como por exemplo, nesse triângulo aqui formado pelos vértices A, B e C. Temos uma altura que dizemos que é uma altura que sai do ponto A e vai até, no caso, o ponto H. Então, segmento de reta AH é uma altura relativa ao lado BC. Por isso que eu disse que toda vez que falarmos de altura, sempre vai ser em relação a um lado do triângulo. E aqui nós temos essa simbologia, porque a altura de um triângulo sempre forma um ângulo de 90 graus em relação a um lado desse triângulo. Veja bem, eu tenho uma altura que sai do ponto A, vai até o ponto H, e ela faz um ângulo de 90 graus em relação ao lado. Beleza? E aí nós usamos esse símbolo bem aqui, que significa que é perpendicular, certo? Esse símbolo também é representado para dizer que é um ângulo de 90 graus. Então, ele fala que é uma altura AH em relação, faz um ângulo de 90 graus, como o símbolo descreve, em relação ao lado BC. Tranquilo? Fácil isso, então trazendo aqui para o GeoGebra para a gente fazer uma simulação, então eu tenho esse triângulo bem aqui, ó, que é um triângulo que vai do A até o ponto B, certo? Que vai até o ponto C e volta de novo para o meu ponto A. E aí eu vou pegar um segmento de reta e vou medir a altura. Faz de conta que esse segmento de reta ele seja uma trena. Então eu vou lá, coloco ele lá no meu ponto A, e desço até o meu ponto H, que não é H ali, mas eu vou renomear e colocar agora H. Beleza? Então, olha só, ele faz um ângulo nesse H aqui de 90 graus. Belezinha? Então, a altura é esse comprimento de reta bem ali. Mas veja bem, eu não tenho só esse tipo de triângulo. Se eu avançar um pouco aqui nessa figura, eu vou ter esse triângulo A, B e C. E ele mediu a altura desse triângulo aqui, ó, olha só, do ponto A até o ponto H. E ele forma um ângulo de 90 graus em relação a que lado? Em relação ao lado B e ao lado C. Voltando aqui para o GeoGebra aqui, ó, eu vou abrir um novo aqui para não ter que apagar esse tanto de coisa. E vamos aqui, olha só, vou desenhar aquele mesmo triângulo. Ó. O triângulo é um polígono, então eu vou desenhar um ponto A que vai até um ponto B e ele acaba bem aqui, ó, nesse ponto C, e eu volto novamente para o meu ponto A. Então, agora eu vou pegar um segmento de reta e vou medir a altura. Veja bem, essa altura vai do ponto A até o meu ponto H, que ele não coloca H, mas eu venho aqui agora e coloco o H. Beleza? Então, veja bem, é a minha altura, AH, em relação a quem? Em relação ao piso, no caso aqui, em relação ao meu lado BC. Tranquilo? Então, sempre a altura vai ser em relação a um lado, certo? E sempre formando um ângulo aqui, no caso de 90 graus. Aqui eu tenho um ângulo bem aqui, ó, de 90 graus nessa partezinha bem aí. E aí, avançando aqui, eu vou pegar agora essa figura que vocês vão olhar aí. Meu Deus, o que é isso daí? O que é esse tanto de nome? Calma, vamos voltar para o GeoGebra aí, que eu vou começar a apagar tudo isso daí, vocês vão entender. Olha só, vou apagar aqui, aqui, aqui novamente, aqui novamente, aqui novamente e aqui novamente. Olha só, olhe bem para essa imagem que nós vamos compreender ela parte por parte. Inicialmente, eu vou lá, pego meu polígono novamente e vou desenhar esse triângulo bem ali, ó, o triângulo A, que vai até, no caso aqui, ó, um ponto B, certo? Depois ele vai lá em um ponto C e retorna novamente para o meu ponto A. E aí, a primeira altura que eu vou medir é a que nós já estamos acostumados,
que a gente fez anteriormente. É minha altura que vai lá do meu ponto A. Opa, eu peguei uma reta, era um segmento de reta. Eu vou pegar a minha altura que vai do ponto A e desce até o meu ponto H, que ele insiste em não colocar H, mas eu venho aqui e coloco H, beleza? Então, essa aí é a minha primeira altura. E eu vou até, no caso aqui, ó, mudar a coloração dela. Vou colocar ela aqui, deixa eu ver, de rosa, beleza? Agora, olha só, eu vou fazer uma outra altura, porque essa altura, e ele mudou o nome dela aqui novamente, renomear. Eu quero que ela se chame H. Pronto, H. Beleza? Agora, veja bem, essa altura que eu medi é em relação ao quê? Em relação ao meu lado BC. Agora, veja bem, eu vou medir uma outra altura em relação a esse meu lado AC. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir lá do meu vértice e vou medir uma altura em relação ao meu lado AC, que vai ficar bem aqui mais ou menos, ó. E aí eu vou falar o seguinte, a gente vai dizer que aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus. Vamos usar abstração aí para dizer que aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui tem um ângulo de 90 graus, porque a altura sempre forma um ângulo de 90 graus com quem? Com o lado que eu estou medindo. Então, aqui tem um ângulo de 90 graus, e para ficar igual à figura do slide, eu vou chamar aqui de H com uma linha aqui em cima, aqui, beleza? Vai ficar dessa forma. E também vou mudar a coloração dele aqui, olha só, vou colocar a coloração de azul, por exemplo. Beleza? Então, essa daqui é a minha segunda altura em relação ao meu lado AC. Tranquilo? Agora, eu vou pegar outro segmento de reta que está bem ali e vou medir minha altura em relação ao meu lado AB. Então, eu venho lá no meu vértice oposto e vou medir a altura passando ali, cruzando com todas aquelas outras retas. Pá, medir a altura. Agora eu vou vir bem aqui, renomear, e vou chamar isso daqui de H com duas linhas em cima ali, ó, certo? Chamei isso de H. Vou clicar ali, depois aqui, vou colocar uma coloração, deixa eu ver, aqui verde, beleza? Terminei. Então, olha só, eu tenho uma primeira altura, que é essa que vai do A até o H, em relação a essa parte aqui de baixo, que é em relação à parte BC. Depois eu tenho uma segunda altura que vai do meu B até o meu H em relação ao meu lado AC. E eu tenho uma outra altura que sai do meu ponto A. Minha outra altura que sai do meu ponto C vai até o meu ponto H. Duas linhas em relação ao lado AB. Então, todo triângulo possui três alturas. E aí entra uma definição diferente. Olha só, o encontro, esse pontinho bem aqui, ó, que é o encontro dessas linhas que fazem, desses segmentos de retas que fazem a altura, tem um nome específico que eu chamo de ortocentro. Ortocentro, vou escrever aí, ó, ortocentro. Então, o encontro das alturas, onde todas as alturas se cruzam, é um ponto denominado de ortocentro. Beleza, galera? Então, voltando lá para a nossa análise, olha só. Esse triângulo é o mesmo que esse outro bem aqui, ó. Esse triângulo é o mesmo que o outro. Então, o que eu fiz? Olha só, eu fiz uma altura AH, e uma altura ela forma um ângulo de 90 graus em relação a um lado. Depois eu peguei uma outra altura BC, que ela faz um ângulo de 90 graus em relação ao lado AC. Depois eu peguei um outro segmento de reta, que é o meu CH duas linhas, que forma um ângulo de 90 graus em relação ao meu lado AB. Beleza? E esse ponto bem aqui, ó, onde essas alturas se encontram, é o ponto que eu chamo ponto de encontro das alturas do triângulo A, B e C. E ele é denominado de ortocentro, tranquilo? Então, isso daqui é num triângulo ocutângulo. O que é um triângulo ocutângulo?
Vocês relembram o que é um triângulo ocutângulo? É um triângulo em que os seus ângulos internos são menores do que 90 graus. Agora eu vou avançar aqui agora para essa imagem bem aí, e aí eu vou dizer isso daqui mais ou menos para vocês como é que funciona. Eu tenho uma primeira altura, que é em relação ao meu lado BC. Então, a altura em relação ao meu lado BC é a altura que vai do A até H. Então, ele forma um ângulo de 90 graus em relação ao meu chão aqui. O meu chão é o meu BC. Eu também tenho uma outra altura, né, que é a minha altura BH', é o B com H, com a linha em cima dele bem aqui. E ele sempre faz um ângulo de 90 graus relativo a quem? A esse lado bem aqui, que é o lado AC. Eu também tenho uma outra altura, certo? Que é uma altura que eu chamo de CH com duas linhas em cima. Olha só, se a gente pegar ó, esse ângulo de 90 graus, ele está em relação a que lado? Ele está em relação ao meu lado AB. Então, essa altura aqui, ó, que sai do meu ponto C até o meu ponto com H com duas linhas em cima, é uma altura relativa ao meu lado AB, beleza? E o ponto de encontro dessas alturas pode ser fora desse triângulo também. E esse ponto de encontro desses segmentos de reta das alturas, eu denomino ele de ortocentro, beleza? Agora partimos para o triângulo retângulo. Esse triângulo ele é bastante importante, muito peculiar. Através dele que vamos entender as relações do Teorema de Pitágoras. Engasguei aqui. Então, avançando, olha só, ele tem algo que é bastante, é uma coincidência, bem, o ortocentro dele coincide aqui no meu ângulo aqui de 90 graus desse triângulo. É um triângulo retângulo, porque um dos lados aqui tem 90 graus. Então, olha só, eu tenho a minha altura que sai do meu A e vai até o meu H. Se ela forma um ângulo de 90 graus, certo? Aqui, então, é em relação, certo, ao meu lado, no caso B, até o C. Eu também tenho a minha altura, que vai do C até o meu ponto A. Então, se ele forma um ângulo de 90 graus aqui, é em relação ao meu lado AB. Eu também tenho a minha altura, que vai do meu ponto B até o meu ponto A. Se faz um ângulo de 90 graus aqui, vai ser em relação ao meu lado AC. Beleza? E olha só, eu tinha falado da coincidência, né? O ortocentro é onde é o encontro de todas as alturas de um triângulo, é exatamente nesse ponto A, que está localizado aqui no ângulo reto. Beleza? Avançando mais o conteúdo, chegamos na parte de mediana de um triângulo. E antes de falar de mediana de um triângulo, eu vou aqui para o meu GeoGebra e eu vou fazer um novo aqui, ó, porque eu não vou ficar apagando tudo isso. Então, voltando para o GeoGebra, agora eu vou precisar dessa linha e agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar um segmento de reta, que ele vai começar no 10 e vai até o meu 16. E eu vou dar um zoom aqui, ó, certo? Vou dar um zoom. Agora eu vou pegar esse segmento de reta, vou dividir ele em duas partes iguais. Eu vou pegar um ponto bem aqui, vou dividir ele em duas partes iguais. Então, dividindo ele em duas partes iguais, vai ser aonde? No 13. Esse 13 eu vou chamar ele de M, beleza? E já já a gente vai saber por quê. Cadê o meu M aqui? Vou chamar ele de M. Agora, observa bem. Quando eu coloco aqui ó, esse M, certo? Esse M divide esse segmento de reta AB em duas partes iguais. Então, eu estou dizendo o seguinte, que o meu comprimento de A até M, ele é igual ao meu comprimento de M até B. Veja bem, aqui eu tenho ó, um quadrado, outro quadrado, outro quadrado. Eu tenho 3 quadradinhos aqui, certo? Olha só, desse outro lado aqui eu também tenho um quadrado, outro quadrado e outro quadrado.
Então, eu também dividi isso daí, certo? Em partes iguais. Então, esse M bem aqui, eu vou chamar ele de ponto médio, beleza? Então, esse M aqui, eu vou chamar ele de ponto médio. Agora, vamos voltar aqui para essa parte bem aqui. Então, veja bem, eu pegando um segmento de reta que sai, olha só, do meu ponto A até o meu ponto M, certo? Esse segmento de retas que divide o lado BC em duas partes iguais, eu chamo esse segmento de reta AM de mediana de um triângulo. E ele é um segmento de reta, certo? Que divide, no caso, esse lado BC em duas partes. Beleza? Divide no ponto médio. Então, esse lado aqui é igual a esse outro lado que está bem ali. E agora avanço mais um pouco e eu chego nessa figura aí que, meu Deus, o que é isso? Mas a gente volta aqui para o GeoGebra, veja bem essa figura, vamos reproduzir ela bem aqui no GeoGebra. Agora deixa eu apagar isso daqui, certo? Deixa eu apagar esse segmento de reta, esse outro ponto e esse outro ponto. E vou tirar essa reta aqui também. Agora, olha só, eu vou desenhar um polígono, no caso um triângulo. Olha só, ele vem daqui até aqui, certo? E depois ele vem até aqui mais ou menos. E eu tenho... Não, né? Ficou equilátero, né? Deixa eu voltar isso daqui. Ele vai ser um segmento de reta. Cadê? Segmento de reta daqui até aqui. Beleza? Vai. Não, né? Não é um segmento de reta, não. Pera. Deixa eu voltar. Certo? Voltando, é um polígono, desenho errado, vamos voltando. Então, vindo daqui até aqui, beleza, e daqui até aqui eu desenhei aí, no caso, um triângulo. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou puxar o que eu falei que era a mediana de um triângulo. Então, a mediana divide o lado em duas partes iguais, certo? Então, a primeira mediana que eu vou puxar vai ser esse segmento de reta aqui, ó. Cadê esse segmento? Então, eu vou puxar um ponto aqui até aqui, ó, beleza? Dividir aqui no meio. Então, aqui eu vou colocar o nome de M, beleza? M maiúsculo, de mediana. Então, esse aqui é o meu ponto médio. Então, meu ponto médio divide esse lado AB, certo? Em duas partes iguais. Eu estou dizendo que esse comprimento do meu M até o meu A é igual ao meu comprimento que vai do meu M até o meu B. Beleza? E esse segmento de reta aqui eu chamo de mediana em relação ao lado AB. Vou aqui novamente aqui, ó, partindo lá do vértice e vou dividir agora o meu lado BC em duas partes iguais aqui, ó, em duas partes iguais, que vai ser mais ou menos aqui. Beleza? Dividir em duas partes iguais. Então, olha só, a distância do meu A até o meu B, até o meu D, deixa eu renomear ele aqui, eu vou chamar esse daqui, ó, agora aqui de M com uma linha em cima, beleza? Então, a distância do meu A até o meu M é igual à distância do meu M até o meu C. Usem a imaginação para tudo dar certo, beleza? Faz de conta que essas duas distâncias aqui são iguais. Agora, olha só, vou pegar um segmento de reta novamente, vou passar ele bem aqui, ó, certo? E aqui eu vou chamar de H de M com duas linhas em cima, aqui, ó, com duas linhas em cima. Então, esse segmento de reta que vai de A até M com duas linhas em cima, eu chamo de mediana, beleza? Certo? Então, olha, essa distância do meu B até o meu M é igual à distância do meu M até o meu C. Apesar de não parecer, faz de conta que é. Beleza? Então, olha só, esse ponto bem aqui, ó, do cruzamento dessas medianas, eu vou renomear e chamá-lo ele de baricentro. 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 Então, olha só, o baricentro é onde encontra, certo,
as medianas, ou seja, o meu baricentro, certo, é o ponto de encontro das medianas. E as medianas dividem o lado do triângulo em duas partes iguais, beleza? Olha só, o baricentro, diferentemente do ortocentro, é sempre um ponto interno do triângulo, certo? Sempre o baricentro vai ser um ponto interno no triângulo. Às vezes, certo, o ortocentro ele não é, ele pode ser externo, que nem nós vimos no triângulo obtusângulo, beleza? Então, aí avançando aí no conteúdo e voltando aí para o que nós havia falado antigamente aqui, ó, eu chamei de baricentro, e ele designa com a letra G, mas olha só, o baricentro é o ponto de encontro das medianas do triângulo ABC. Tranquilo? E aqui ele fala, o baricentro, diferentemente do ortocentro, é sempre um ponto interno ao triângulo. Beleza, galerinha? Então, avançando mais um pouco, nós vamos falar agora de bissetriz de um triângulo. A bissetriz, galera, o que é a bissetriz? Ela divide o ângulo, certo? Ela divide o ângulo de um triângulo em duas partes iguais. Veja bem, ela é um segmento de reta que vai, no caso, do A até o meu S, certo? E ela divide o ângulo em duas partes iguais, beleza? Então, olha só, se aqui for um ângulo, no caso aqui de 60 graus, essa linha dividiu em duas partes iguais, de mesma medida. Então, se aqui era 60, ficou 30 de um lado e 30 de outro lado. Certo? Agora eu quero avançar para a gente chegar nessa parte bem aqui, ó. Certo? Vamos lá, eu vou pegar agora, certo? Vou pegar um novo triângulo aqui, ó, novo, não gravar, certo? Vou pegar um novo triângulo e vou desenhar esse polígono bem aqui, que o polígono é um triângulo, ó, vai ser do meu A, certo? Vai até o meu B, ele vai até o meu ponto C e depois vai até o meu A. Agora, olha só, eu vou dividir, no caso, esse ângulo aqui no meio. Então, eu vou pegar aqui um segmento de reta e vou dividir esse ângulo no meio. Acho que vai ficar mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui. Então, o que eu estou querendo dizer? Que quando eu pego aqui, ó, essa linha bem aqui, esse segmento de reta, que eu chamo ele de bissetriz, eu estou dividindo esse ângulo bem aqui em duas partes iguais. Então, essa região aqui é igual a essa outra região. E eu vou renomeá-lo aqui, ó, renomear chamando ele de S, beleza? De S. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um segmento de reta e vou dividir esse ângulo bem aqui, ó, em duas partes iguais. Então, eu vou pegar aqui, ó, dividir esse ângulo em duas partes iguais. Veja bem que eu quero dividir o ângulo, não importando que distâncias são essas aqui. Não importa essas distâncias daqui até aqui, nem dali até lá, beleza? Não importa. Então, eu estou dizendo que esse ângulo bem aqui, ele é igual a esse outro ângulo bem ali. E aqui eu vou renomear e vou chamar aqui de S com uma linha em cima, para ficar igual o slide lá. Beleza? Vou pegar um outro segmento de reta e vou dividir esse ângulo no meio ali também, olha só. Dividir ao meio, beleza? Então, eu estou dizendo que esse ângulo bem aqui agora é igual a esse outro. E aqui eu vou renomear, chamar de S com duas linhas, igual está no slide. Agora, olha só, tem um ponto bem aqui, ó, certo? Que eu vou chamar esse ponto de incentro. Renomear esse ponto, eu chamo ele de incentro. O que é o incentro? O incentro, certo? Ele é o ponto de encontro da minha bissetriz, certo? Então, o incentro é onde passa, no caso aí, ó, todas as minhas bissetrizes. E o que são minhas bissetrizes? São segmentos de reta que divide o ângulo em duas partes iguais. Tranquilo? Em duas partes iguais. Voltando para o slide, nós temos aparentemente aquela mesma figura. Olha só, a minha bissetriz,
certo? Em relação ao meu ângulo A, ela divide, no caso, esse ângulo aqui, ó, em duas partes iguais. Aí ele colocou um traçozinho aqui, um traço aqui, para dizer que esse ângulo é igual. Depois ele fez igual eu fiz, pegou o B e foi até lá o S, lá, ó, traçando um segmento de reto, dividindo esse ângulo em duas partes iguais, certo? Depois ele pegou do B até o S duas linhas, certo? Dividindo esse ângulo em duas partes iguais, certo? E aqui no meio é o que nós chamamos de incentro, beleza? Olha só, o incentro é o ponto de encontro das bissetrizes do triângulo A, B e C, beleza? Aí aqui ele coloca essa informação, ó, em geral, as alturas, as medianas e as bissetrizes de um triângulo não coincidem, viu? Então, veja bem, as medianas que dividem os lados do triângulo em duas partes iguais e as bissetrizes, o que a bissetriz faz? Divide os ângulos em duas partes iguais. Elas não coincidem, apesar de parecer. Então, a minha mediana aqui, ó, que seria, no caso, o meu baricentro, ele não coincidiria com, no caso, com o meu incentro. Ele só vai coincidir no triângulo isósceles e no triângulo equilátero. Bastante atenção nessa partezinha bem aí. Beleza, galera? Então, finalizando essa parte, agora nós vamos agora aplicar uns exercícios aqui, ó. O primeiro exercício que eu trouxe para a gente realizar, certo? É esse exercício bem aqui. Ele fala, ó, sendo AH, ou A é AH, a distância AH, a altura do triângulo ABC. Então, aqui é minha altura em relação ao meu lado BC. Ele fala para determinar as medidas de x e de y. Lembra que eu falei que a altura sempre faz um ângulo de quanto aqui, ó, de 90 graus. Então, aqui eu tenho certeza que tem um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, veja bem, se tem um ângulo de 90 graus aqui, e eu sei que a medida de todos os ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então o que eu vou fazer? Vou descobrir a medida do meu y. Então, olha só, ele fala que aqui tem 70, aqui tem 90, eu tenho que saber qual valor é esse para resultar em 180 graus. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou copiar de novo essa figura para ficar claro para a gente. Então, eu peguei... Opa, saiu torto aí, hein? Então, eu vou pegar aqui, vou desenhar esse triângulo aqui, certo? Olha só, o que eu fiz? Ó, eu peguei a tesoura e recortei essa parte aqui, ó. Eu peguei a tesoura e recortei. Então, esse ângulo aqui, ele tem 90 graus. Então, esse ângulo bem aqui, eu sei que ele tem 90 graus. Esse 90 ficou feio, né? Então, esse ângulo tem 90 graus. Esse 70 que ele já me fala, esse ângulo aqui esse ângulo tem 70 graus. E esse daqui eu não sei. Mas eu sei muito bem que a soma dos ângulos internos tem que dar quanto? 180 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 70 mais 90 mais x, isso tem que resultar em 180 graus. 70 mais 90, isso daí dá igual a 160 graus. Mais x, isso tem que ser igual a quanto? 180. Aí eu faço uma pergunta, qual valor que eu vou colocar no lugar do x para dar 180? 160 mais 20. Então, meu x é igual a 20 graus. Então, esse x aqui é igual a 20 graus. Veja bem agora. Olha só, aqui também é outro triângulo que tem 90 graus. Agora, eu vou pegar uma tesoura, vou recortar esse triângulo aqui, ó. Eu pegando uma tesoura e recortando esse triângulo e analisando ele separadamente. Não ficou muito certo, mas vai assim mesmo. Beleza? Então, esse y aqui eu não sei o valor dele, beleza? Eu sei que aqui é 40, mas eu sei muito bem que a minha altura, que vai do meu A até o meu H, forma quanto? 90 graus. Então, eu sei o seguinte, ó, que 90 graus daqui mais 40 graus, que é esse daqui, mais
o meu y, isso tem que ser igual a quanto? 180 graus. 90 mais 40, isso é igual a 130 graus. Mais y, isso tem que ser igual a quanto? A 180. Qual o valor que eu coloco no lugar do y para somar com 130, que vai dar 180? Isso mesmo, isso é igual a 50 graus. Então, meu y vai ser igual a quanto? A 50 graus, beleza? Então, usamos aí a noção de altura para conseguir compreender e seguindo a seta, chegamos nessa outra questão, número 2. Essa questão número 2, ele fala, ó, no triângulo, então eu tenho o meu triângulozinho bem aí, que é o triângulo M, N e P, certo? Ele fala que o meu segmento de reta, que vai do meu M até o A, é a bissetriz relativa ao lado PN. Então, olha só, ele fala que a bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Então, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual a esse outro, certo? Então, esses dois ângulos aqui são iguais. Ele pergunta qual a medida de, ele quer saber a medida desse ângulo aqui, ó. Ele quer saber a medida desse ângulo. Olha só, P, ângulo A. Então, ele quer saber a medida desse ângulo bem aqui. Então, veja bem, analisando esse triângulo aqui que ele me fala, que é o meu triângulo M, N e P, ele fala que a soma dos ângulos internos, certo? Desse triângulo tem que ser igual a quanto? A 180 graus. Beleza? Então, eu vou somar, ó, 35 graus mais 45 graus, mas esse ângulo bem aqui, que eu vou até fazer de outra cor, analisando o triângulo grandão, ó, certo? Mas esse ângulo de vermelho aí, que eu vou chamar ele, por exemplo, de x, certo? Mais x tem que ser igual a quanto? Igual a 180 graus, beleza? Vou somar aqui, ó, 35 mais 45, isso dá igual a 80 graus, mais x, isso tem que ser igual a quanto? A 180 graus. Então, olha só, qual o valor que eu coloco no lugar do x para dar 180? Então, o meu x vai ser 100 mais 180. Então, o meu x vai ser igual a quanto? A 100 graus. Para isso daqui dar 180. Mas olha só, o ângulo vermelho todinho, que é x grau, que é 100 graus, ele quer saber metade. Metade de 100 é igual a quanto? A 50. Então, minha resposta, que é essa daqui que ele está perguntando, é igual a 50 graus. Beleza, galerinha? Eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela companhia e até a próxima. Fui!